Queremos começar dizendo, antes de passar a palavra para o nosso irmão Ivan, que esta é uma intenção de concretizarmos algo que sempre tem sido dito com cuidado devido, com os critérios, com a consciência. Nós podemos estabelecer contato com o mundo invisível ou os espíritos e vice-versa como uma oportunidade de conhecimento, não é isso, irmão? O senhor acredita nisso também, não? Muito. Então, a partir de agora, o senhor pode conduzir a entrevista. Vamos combinar uma coisa? Pois não. O senhor só me pergunta o que eu sei, não? Aí agora, doutor, como é que você sabe o que o senhor sabe? Pode perguntar, aí o senhor responde na medida do que o senhor pode revelar. Muito bem. Tá certo? Gostei. O senhor entendeu, ó? Entendi. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe sempre. E o doutor Rães nos convidou para que nessa noite eu deixasse de ser entrevistador, de ser entrevistado, para ser entrevistador. E de tantas coisas que nós precisamos aprender, nós listamos algumas coisas que precisam ser melhor entendidas. Entendeu, doutor? Entendi. E as coisas que eu listei aqui, e dos temas que eu listei, o tema que eu achei mais interessante seria o livre-arbítrio e a interferência dos espíritos nas nossas vidas. Muito bem, ó. Já que é para falar de livre-arbítrio, dessa interferência, eu quero só deixar claro que, embora eu tivesse aceito, para vocês entenderem, é que irmão Ivan tinha dito que adoraria ter uma oportunidade de ter uma entrevista comigo, em particular. E irmã Ileana, ao saber disso, disse: olha, seria muito interessante se fosse de público. Aí o médico me perguntou se eu aceitava. Eu disse que aceitava e ele foi informado. Fui informado. Só informado. Observe que esse já é um exemplo de livre-arbítrio. Eu fui informado. Informado. Então aí não é livre-arbítrio, já é definido. Exatamente. E essa é uma questão importante de ser entendido. Na perspectiva espiritual, inclusive e especialmente, de forma muito imatura, o espírito humano pensa que ser livre é poder fazer qualquer coisa. Na perspectiva espiritual, ser livre é poder fazer qualquer coisa do que deve ser feito. Esquece o complemento. Como esquece o complemento do que deve ser feito, porque nós podemos nos negar a fazer o que deve ser feito, e isso também é uso do livre-arbítrio. E só é possível usar o livre-arbítrio, que é operacional, porque existe uma lei divina que é a lei de liberdade. Entretanto, como a expressão toda é: você é livre para escolher o que quer fazer, dentro do que deve ser feito, todas as vezes que nós não escolhemos fazer o que deve ser feito, nós sofremos as consequências negativas, porque nós interrompemos no fluxo
no determinismo, qual era a determinação? A evolução. Outra determinação, a lei do amor. Tá? Todas as vezes que nós saímos do fluxo natural da vida, que é uma determinação, nós geramos consequências normalmente negativas para nós e para os outros. Enquanto nós não amadurecemos espiritualmente, nós ficamos presos com esta questão. Mas se eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. Isso é da criança, que não consegue entender essa sutileza. É livre para fazer ou não fazer, mas existe um projeto, existe um modelo, existe a criação divina que nos criou simples e ignorantes para que com o nosso esforço alcançássemos tudo que a nossa potência permite. Então, na filosofia, vai se dizer que liberdade é um conceito, é uma ideia. Quando nós compreendemos que a liberdade existe sim enquanto conceito, existe sim enquanto possibilidade, só que dentro de um modelo. Que modelo? O da criação. Mas tem que ser assim, mas não existe nada fora. Então, enquanto eu não consigo entender essa sutileza de que é livre para escolher o que fazer dentro do que deve, aí continuamos com aquele raciocínio infantil próprio dos crianças. Eu quero o que eu quero, desconsiderando o que devo. Por quê? Porque a criança, em função da condição que se encontra, não tem ainda amadurecimento biológico cerebral, amadurecimento dos raciocínios, uma capacidade de pensar em abstração para entender o conceito de liberdade, fica só com a expressão pelo meio. E, mas, doutor Raiz, eu já tenho 40, 50, 60, 70 e não entendo isso. É disso que eu estou falando. Precisamos de amadurecimento espiritual para entender que no determinismo que existe, nós temos a possibilidade de desenvolver a condição de escolher o certo, o justo, o devido, o dever, por uma escolha nossa e não por uma imposição. Aí está a liberdade. Deus, em sua infinita sabedoria, nos diz: aprende a escolher o que deve, para que seja uma escolha por sua consciência e não por uma imposição. Enquanto não se desenvolve para aprender a escolher o que deve, nós atendemos aos impulsos e aos equívocos cognitivos vinculados aos nossos interesses, resultantes do egoísmo e do orgulho, duas grandes chagas da humanidade, e esbarramos na capacidade do entendimento dessa sutileza que falamos. Espero ter ajudado. Doutor, o nosso direito termina quando começa o direito do outro. Por isso, e quando é que o abuso desse direito
leva à interferência dos espíritos. Por isso mesmo, agora eu respondi de forma geral e agora eu vou explicitar quando o senhor provoca novamente, para que eu deixe ainda mais claro, porque isso que eu digo vale para os encarnados e especialmente para os desencarnados. Aí vocês poderiam perguntar, mas por que especialmente para os desencarnados? Porque se espera que os desencarnados, não tendo mais a justificativa de que tem as limitações da matéria, deva compreender isto melhor. E quando não consegue, aí as questões interpessoais, obsessivas e tudo mais continuam. Espiritualmente, e atenção a isso, nós somos obrigados, é uma transgressão grave para nós os desencarnados interferirmos, mesmo para auxiliar, se a pessoa não quiser. Irmão Ivan, eu quero lhe ajudar, mas eu não quero. Pronto, eu vou respeitar. Ah, mas quem me pediu foi a sua mãe. O senhor disse para ela que não quer, não expôs isto para mim. O que fazemos espiritualmente? Não, eu vou e lhe ajudo. E normalmente o senhor aceita ajuda. Por quê? Porque o senhor é teimoso e bicudo com a sua mãe, mas não é besta. Ele, como espírito, ele sabe que precisa. Quando ele diz que não quer para a mãe dele, por desentendimentos interpessoais, por crenças diferentes, inclusive de ordem religiosa, ou de qualquer outra ordem, ou para não dizer assim, não vou dar meu braço a torcer, que é o orgulho. Essa oposição é aparente, na essência, sequer. E quando falamos da essência, por exemplo, vamos imaginar que o irmão Ivan, ele tem uma outra religião e ele acredita ou só quer só a ajuda de Deus, abrindo uma exceção de Jesus. Dos outros não presta. Por exemplo, os outros são demônios, sabe? Dentro dessa compreensão. Ótimo. Ele crê nisto, mas ele sabe que o bem da forma que é apresentado na dimensão espiritual, com a consciência ampliada para além das crenças circunstanciais, nós estamos atendendo à vontade divina. E se Deus, mesmo sendo onipotente, Ele cria uma lei de liberdade que nos permite fazer as escolhas mesmo erradas, e que vamos responder, nós não somos mais que Deus. Então nós atendemos a restrição, se ela for efetivada, pois compreendemos que ainda aí a pessoa está usando o seu livre-arbítrio para dizer assim: não me ajude não, eu quero aprender com amor, eu quero aprender com sofrimento, eu quero aprender com a limitação, eu quero aprender com a escassez, eu quero aprender com a solidão, eu quero aprender com a doença. São escolhas. Respeitamos, não interferimos no processo, inclusive pós-desencarnação. Eu não aceito ajuda
invadir ninguém. Vamos aguardar até que a pessoa mude de ideia. Aí faz um estágio no umbral, vive uma experiência lá, um belo dia, da sua essência espiritual flui a espontaneidade da ligação da criatura com o Criador. E aí a pessoa ora: oh meu Deus, me ajude. E sai com sinceridade: eu não suporto mais isto aqui. Vamos ajudar, ajudamos, não cobramos nada, não damos piada na pessoa. Ah, agora quer? Não. Simplesmente auxiliamos. Sabe por quê? Temos a consciência de que, da nossa forma, da nossa maneira, já passamos também pelas situações semelhantes. Se não de uma coisa, é outra. Não? Então, interferimos? Sim. Mas, se a oposição, se a negação for autêntica, respeitamos. Aí, a nossa limitação é: a pessoa não quer, temos que respeitar a liberdade dela. Entendeu? Vocês estão vendo que isso não é entrevista, isso é uma aula. E eu estou aproveitando para matar uma saudade. Mas no livro dos Espíritos, os Espíritos respondendo a Kardec diz que os Espíritos interferem nas nossas vidas muito mais do que pensamos. Em que nível é esse que os Espíritos se reportaram a Kardec? É pelo seguinte: quando diz muito mais do que pensamos, está se referindo à quantidade e também à consciência. Dentro do que é permitido, é possível a interferência, tanto para ajudar quanto nos quadros obsessivos, porque os quadros obsessivos só acontecem a partir das fragilidades humanas. Então, a interferência sim que pode, em uma quantidade que nem imaginamos e em uma qualidade que podemos observar. Positiva quando é para a ajuda, negativa a princípio, porque podemos transformar os processos obsessivos em momentos de aprendizagem, no autoconhecimento, em perceber viciações, em vencer essas viciações, em despertar para a prática da caridade, para o serviço positivo. Então, é tanto em quantidade quanto na qualidade, que pode ser positiva ou negativa. Muitas coisas que nós fazemos e que acreditamos que estamos sós, podemos não estar. E que é mais? Mesmo para os desencarnados, sabe? Na dimensão espiritual, nós continuamos tendo frequências vibratórias distintas. Da mesma forma que para vocês encarnados, vocês usam como referência o corpo físico, a carne. Para nós, é a densidade do perispírito. Os espíritos que estão com uma condição mais elevada, que já habitam em dimensões de frequências superiores, eles também não são vistos espontaneamente, mas eles cumprem também a função de inspirar, de auxiliar. Aí caberia a pergunta assim: Dr. Rames, e tem processo obsessivo no mundo espiritual? Tem, o mecanismo é o mesmo. O espírito pode não estar naquele ambiente e se ligar mentalmente à pessoa. Pode? Pode. Os bons espíritos podem bloquear e proteger? Pode.
usando a referência física, que quando nós estamos dentro da nossa casa, portas e janelas fechadas, todo seguro, nós estamos protegidos das coisas de fora. Quando nossa mente está elevada em uma frequência mais elevada, nós estamos protegidos de influências de baixa frequência. Ah, mas os espíritos me atacam. Porque você baixa seu padrão vibratório para que se estabeleça a frequência. Ah, mas eu não consigo. Isso não é verdade. Todos temos a possibilidade de conseguir. Ah, então eu não estou conseguindo. Bom, pode até ser verdade, mas vamos avaliar as causas. Muitas vezes encontramos, e o senhor sabe bem disso lá, nos tratamentos que fazem, as questões de ordem psicológica, que coloca a pessoa naquela situação, e aí sim, ela vai ter a influência em sua vida de forma negativa, infelizmente, nos processos obsessivos, para alterar as suas disposições, os seus relacionamentos. Culpa é um elemento muito forte na desestabilização da estrutura psíquica e dos padrões vibratórios. A irmã Joana de Ângeles, na série psicológica, ela fala da culpa lúcida, que não nos permite repetir os enganos, os erros, e da culpa doentia. Na psiquiatria e na psicologia se fala muito da culpa patológica, ou a não patológica, ou a sadia, que é a experiência resultante da vivência que teve, para que isto seja elemento constituinte da disposição volitiva, da vontade, para não se permitir repetir as mesmas ações que geram os sentimentos de culpa, fragiliza, baixa o padrão vibratório e adoece. É isso, tá? Como deve ser, doutor, a relação de um mentor no acompanhamento de um orientado? Olha que pergunta. Sua pergunta ela é interessante. Pode parecer uma pergunta primária, mas não é. Vejam com a resposta. Primeira coisa que temos que entender que ser o mentor e ser o orientado só é possível porque somos a mesma coisa, espíritos. Mas eu posso ser o mentor do meu cachorro, do meu gato, é espírito também, só está em uma outra condição evolutiva. Doutor, mas lá em casa é com a tartaruga, cuidado para não ser tão lento quanto é, porque ela ser lenta, tudo bem, Bom, quando estamos falando de espíritos, nós precisamos falar de individualidades. E as individualidades que somos são definidas pelas estruturas psíquicas resultantes ou sintéticas ou síntese do nosso processo evolutivo, que se habituou chamar na psicologia, na psiquiatria, na neurociência, na filosofia, na antropologia, na sociologia, de subjetividade.
Então, essa relação e qualquer relacionamento que exista será demarcado pelas subjetividades envolvidas, que irá se manifestar em algo que chamamos de intersubjetividade. Quais os papéis? O mentor, que é um professor, que é um orientador, tem a função de orientar, advertir, admoestar, estimular, tudo que um professor, um bom professor, deve fazer. Bom, entretanto, o aproveitamento vai depender do aluno. Sempre, está no livro dos Espíritos, tá? Sempre o orientador, em termos espirituais, então, sempre será um espírito com condições para orientar aquele outro. Nunca nós vamos ter um orientador, um mentor, que seja inferior a quem está sendo orientado. Mas, doutor Ramos, dois grandes podem, claro, isso são funções e papéis. Presta atenção. Na academia, você tem a formação continuada. Vou usar essa metáfora, creio que ajuda. Vou usar como metáfora. Você faz a graduação, depois que já fez toda a parte básica, fundamental e média, vai e faz a graduação. Vai e entra, depois da graduação, no universo da pós-graduação. Quais especialidades? Lato sensu geral. No mestrado, estrito sensu. No doutorado. Depois disso, se pode fazer pós-doutorado. Quem orienta a graduação, normalmente, quem já tem pelo menos a especialização. Mas eu já tive um professor que me orientou e ele não tinha especialização. Mais para trás. Mas estava à frente, porque já tinha se graduado, já tinha experiência e já trabalhava no papel do docente. Observe, e sempre vai ter um mais. Quem orienta nas especializações? Os mestres, no mínimo. Quem orienta os mestres? O doutor, formalmente falando. Você pode encontrar, inclusive, fazendo um doutorado, que quem vai lhe ajudar mesmo não é quem tem doutorado, pelo conhecimento específico, mas formalmente. Aí você vai fazer o doutorado. Normalmente você é orientado por quem já tem o doutorado. Não é uma obrigação já ser pós-doutor, até porque isso não funciona dentro dessa estrutura. Quando pensamos em dois espíritos já com uma condição de que podem, agora você vai que eu lhe ajudo. Qual é? Os dois estão em condições semelhantes, só que o outro tem a vantagem de estar desencarnado, vamos colocar assim. Não estar ali sobre a redução do corpo físico. Entendeu? Então, assim, esta relação pode se dar no para mais e no para menos. Sempre quem for orientar tem que estar em uma condição que lhe dê melhores possibilidades. Aí, considerando o estilo de cada um, pais e filhos. Meu pai, mas o senhor não me disse que se eu fizesse isso ia dar errado. Aí às vezes o pai diz assim:
Eu já lhe falei 3 vezes, você não me ouviu, eu deixei. Desencarna esse pai. Esse pai está como um mentor espiritual. Essa não é a forma que ele lida com essas questões? Vai lidar da mesma forma. Olha, já lhe dei intuição, mandei uma mensagem, lhe intuí para você abrir um livro, a resposta estava lá. Foi no centro espírita, a mensagem de Deus na igreja onde for, a mensagem veio, às vezes parecendo que magicamente. O tema é outro, aí a pessoa diz assim, eu lembrei de uma coisa aqui agora, aí diz, é a sua resposta. A orientação foi dada. Não quer não? Não. Então, vamos deixar você aprender com as próprias forças. Tem outros, em função do seu perfil, aí vai ser mais insistente, vai tentar de outras formas, durante o sono, magnetiza a pessoa, tira do corpo, magnetiza para despertar a consciência, faz a orientação, conversa, usa metáforas para ver se a pessoa lembra do sonho e tenta interpretar a questão. Quando magnetiza o cérebro para ver se lembra do que aconteceu, para que fique como uma intuição para a pessoa. É trabalhoso ser mentor. E a depender de quem esteja sendo orientado, é uma missão difícil. Eu não vou dizer missão impossível, ó. Mas é uma missão difícil, ó. E até aproveito para dizer, ó, às vezes os encarnados não pensam nisso. Mas se algum dia vocês verem seus mentores chorando, não deve ser por mim, ó. Entenderam, não? Tem mentor que chora, tem mentor que fica triste, tem mentor que desiste, até de instituição, ó, não estamos tendo afinidade, eu gosto de quem estuda, de quem faz um trabalho com consciência, com responsabilidade, com disciplina, já tentei aqui esses anos, ó, vai para os superiores, pensa aí em uma substituição para mim, né? Gostaria de cumprir com outras tarefas, ou, ó, sei que reencarnar não está sendo essas coisas nesse mundo aí, mas eu topo, vou preferir reencarnar do que continuar nessa tarefa. Mas doutor, não dizer assim mesmo, que absurdo. Espírito é gente, e às vezes desconsideramos essas características humanas, ó. Ah, mas está desencarnado, e aguarde, você vai morrer. Entendeu? Esse aspecto da subjetividade, da intersubjetividade, mas a condição evolutiva de cada um define essa relação. Eu vou inverter o papel. Qual deve ser a relação do orientado com o mentor? Eu perguntei primeiro do mentor com o orientado. Agora eu quero saber do orientado para o mentor. A do bom aprendiz, sabe? A do bom aluno, a do bom orientando. E o que faz ser um bom? Aceita a orientação, busca empreender em profundidade, desenvolve a própria percepção, a intuição para ter esse contato de forma mais lúcida, busca fazer o bem, busca viver o que o Evangelho nos orienta, o que Jesus nos diz, ou seja, aproveita ao máximo. Mas o orientando pode discordar, claro que pode. Os discípulos encarnadinhos, os apóstolos encarnadinhos, junto com Jesus,
fato é o seu mentor. Porque pode ser mistificação, não? Se de fato é seu mentor, presta atenção, e está lhe dando uma orientação que você discorda e que você decide não vou fazer, você é livre. Mas depois não queira que o seu mentor se submeta à mesma situação. Livro dos Espíritos, livro dos Médios, já lhe orientei, já vou usar aqui uma metáfora, já me fiz de tapete, me coloquei no chão para você pisar em mim e não sujar seus pés, já me fiz de ponte para você não cair no abismo, já lhe carreguei no colo, sequei minhas lágrimas. Bom, você insiste nisso, eu vou respeitar, me afasto e aguardo. Na hora que você quiser voltar a caminharmos juntos, estou disponível. E isto não é sem sofrimento para os mentores, sabe? Por mais que não ficou deprimido. Não é isso. Mas claro que tem uma tristeza. Qual é o desejo de quem orienta? Um pai quer ver o filho mal? Ou o mentor espiritual ocupa esse lugar? Então, que o orientado haja como o bom filho, haja como o bom aprendiz, haja como o bom discípulo, isso é o que devemos fazer. Quando isto acontece, facilita muito a vida do mentor espiritual. Muito. A vida de um mentor espiritual é de grande dedicação. Grande dedicação. Mas bem, o orientado deve estreitar essa relação com o seu mentor quando ele não é médico ostensivo. Porque não precisa ser médico ostensivo. A relação com o mentor é de espírito para espírito. Se quiser usar a nomenclatura médica, o termo médico, nós vamos encontrar, mesmo em alguém que faz isso, nós vamos encontrar sempre uma parte boa. Aí o mentor compreende. Isso, o mentor compreende. Essa parte boa que todos temos, inegavelmente, é que vai nos aproximar dos nossos mentores. À medida que nós buscamos ter uma regularidade espiritual, de qualquer religião, o hábito oracional, a disposição de uma meditação, de leituras positivas, eu abro o campo para que a experiência comunicativa aconteça. A pergunta que irmão faz, ela traz uma peculiaridade dentro de determinado modelo, por isso que ele fala do médio ostensivo. Olha, vou chamar a atenção de uma coisa que todo mundo sabe, mas acaba às vezes não evidenciado. Os médios ostensivos, na sua grande maioria, não sabem o nome do seu mentor. Nem as casas espíritas às vezes sabem o nome do mentor da casa. Exatamente. Olha que coisa interessante. O que poderia ser um problema, visto de determinada perspectiva, não é de outra. É possível que uma casa espírita funcione bem, muito bem, dentro dos critérios, da proposta que abraça, o que faz, sem ter o nome do mentor. E algumas se perdem quando tem o nome.
Se for um nome que mexa com a vaidade humana, às vezes, o não saber pode ser uma proteção, inclusive porque, aí olha outra coisa aqui, eu sei que o senhor gosta. O senhor é Ivan agora. Antes podia ter sido Maria, Rodolfo, Pedro, não é verdade? Verdade. Verônica, ok. Aí o senhor diz, Ricardo, qual é o seu nome? Você poderia perguntar, não? O senhor poderia perguntar, qual deles? Porque eu já tive muitos. Normalmente se usa uma referência. Aquele nome que você apresenta características da personalidade. Esse acaba sendo o critério. Bom, eu sei, pensa o leitor, que se eu disser o nome com o qual eu estou me identificando neste momento, na vinculação com a personalidade, vai criar um problema aqui com as pessoas. Então eu posso usar um outro de outra existência que não teve, vamos dizer assim, reconhecimento social, histórico, acadêmico. Meu nome é esse. Aí tem gente que sabendo, aí fica assim, e o sobrenome? Aí, e nasceu aonde? Em que século? Em que época? Em que? Eu conheço uma situação, um grupo foi formado, e aí passaram-se uns 5, 8 anos trabalhando, a casa já estava estruturada. Começou a se comunicar e dizia assim, um irmão, mas pela orientação, pela característica, viam que ele assumia aquele papel. Aí lá um dia, completando lá os 8 anos, no aniversário da casa, na reunião privativa, na mediúnica, aí o presidente da casa disse para ele assim, meu irmão, hoje nós completamos 8 anos de uma atividade feliz que fazemos o bem. Você não acha que nós merecemos saber o nome do Senhor, que nos parece ser o mentor da casa? Aí o Espírito diz assim, o Senhor quer mesmo que eu avalie segundo o critério de merecimento? A pessoa quando tinha um tinozinho, aí disse já assim, pelo menos por misericórdia, meu irmão. Aí por misericórdia, não. A misericórdia onde não há merecimento. Muito bem. Aí o Espírito disse assim, bom, já que o senhor quer muito e está usando o critério da misericórdia, eu vou lhe dizer, mas temo que vá afetar nossa relação. Imagina, meu irmão, depois de tudo que temos feito e aprendido aqui, de forma alguma. Então está. Meu nome é Jonas. Aquele silêncio. Jonas. Aí o Espírito perguntou, satisfeito? Aí alguém, por acaso é Jonas?
da Bíblia. Aí ele responde assim: não, eu não ia servir para comida de baleia, nada. Sim. Eu era muito magro. Eu morei nesta cidade e desencarnei há uns 30 anos. Eu era morador de rua. Diz o presidente: o senhor deve estar brincando. Aí ele disse: eu não falei que dizer meu nome ia afetar a nossa relação? E não era brincadeira. De fato, na última existência, ele foi morador de rua naquela cidade. Essa condição social não quer dizer nada. Então, e de forma muito interessante, nunca mais tocaram no assunto, nem comentavam entre eles. Depois de um tempo, voltaram a uma relação de confiança, vamos dizer assim, mas por quê? Estava tudo tão bem, não? Fluindo bem nas orientações. A condição que o Espírito tem está além dessas convenções. Então, com isso eu quero dizer, o contato ostensivo, embora seja o objeto de desejo de muita gente, a depender da circunstância, pode afetar negativamente. E às vezes, não ter a referência se o trabalho está funcionando bem, não se preocupa com isso, para também não cair na outra polaridade, não sabendo, não tendo lá a possibilidade, ou que seja, dentro das necessidades do grupo, aí a pessoa já coloca também em um certo tom. Se alguém pergunta assim: qual é o mentor da casa? Não, nosso mentor é Jesus. Jesus é de todos. Mas às vezes já falamos como uma defesa, por achar, por ter um encontro, por não ter um nome. Observe, e com isso eu quero mostrar que nós vamos identificar nossas questões psicológicas, nossas questões morais, envolvendo em todos os aspectos dessa questão. Por isso que disse, a pergunta pode parecer básica, mas não. Traz-nos muito de reflexão para todos nós. Uma simples questão de um contato ostensivo e de, por exemplo, saber o nome. Tem gente que fica triste porque queria que fosse um homem, o Espírito se apresenta como mulher. Tem outros que acham que era mulher, na hora que descobre que era homem também, que pena. As nossas questões que aparecem nisto indicam o quanto precisamos crescer dentro dessas possibilidades. Agora, funciona muito bem sem este tipo de ostensividade. Ter a possibilidade bem aproveitada também é muito bom. Mesmo tendo a possibilidade da ostensividade por uma necessidade na circunstância, pode não perceber nada. Sim. O Espírito pode não se fazer identificar. Sim. Pode ser chamado e não oferecer elementos da presença, mesmo que esteja. Sim. Para que a pessoa com possibilidades ostensivas aprenda
que isto não é um privilégio como ela pensa. Daí, quando se fala de mediunidade, está lá. Aquilo, aspas, que lhe foi dado, pode ser retirado. E quando eu coloco aspas, não só pela citação, mas também é para dizer que, mesmo a mediunidade sendo uma faculdade, e que nós vamos desenvolvendo, ela pode, para o nosso crescimento, ser suspensa, ter interdição, ou mesmo um distanciamento vibracional daqueles que nós gostaríamos que fossem, presentes e ostensivos, como uma forma, uma mensagem poderosa a nos dizer: se quer manter essa relação, precisa apresentar a condição. É isso. Os trabalhos do mentor na casa espírita, normalmente as pessoas dizem que é uma equipe única, é equipe de encarnados com a equipe de desencarnados. Qual é o nível de interferência que deve ter o mentor quando vê a casa não está seguindo corretamente aquilo que deve ser, foi programado? Muito bem. Existe uma diferença nos estudos sociológicos, especialmente, mas também nos de gestão, que mostram a diferença entre grupo e equipe. São dois grupos, segundo o critério da encarnação e desencarnação, encarnados e desencarnados. Mas se espera que seja uma equipe, a equipe está vinculada aos critérios, aos vínculos, aos laços, a relação que se estabelece buscando ter os mesmos objetivos para que se tenha a harmonia necessária para a realização do desencarne. Então, os objetivos, ora, essa relação se espera que seja fluida, que seja espontânea, que seja livre. Isso ocorre quando cada um faz o seu papel, cada um cumpre a sua função. Muitos dirigentes de reunião mediúnica, sem se dar conta, conduzem quase que psicofonicamente. A relação teledinâmica ocorre entre o dirigente desencarnado e o encarnado. Tranquilamente, as orientações são dadas, os procedimentos indicados, todas as suas variáveis. Pode ter interferência anímica, claro, como em qualquer processo mediúnico. Aí pergunta para o dirigente: você é médium? Não sou. Quando a pessoa diz não sou, ela está se referindo ou tendo como referência um tipo de mediunidade. Exemplo, psicofonia, que vai exigir uma passividade para que determinadas características se apresentem. E um termo no campo do espiritualismo que tem sido usado e que se refere a essa possibilidade não tão passiva, no sentido psicofônico, que é a canalização, que a doutrina espírita mais se refere como um processo intuitivo. Então, está fluindo. Óbvio que o dirigente que estuda, que se prepara para a reunião, que busca se esforçar moralmente cada vez mais para ter aquisições nessa área, no desenvolvimento das próprias virtudes, na capacidade de fazer o bem, na disposição de contribuir para o bem-estar das pessoas, no exercício da amorosidade com as próprias pessoas do grupo. No dia que este ponto
comum. Porque às vezes treinamos auxiliar com amor aos outros e esquecemos de amar aqueles que juntos nos propomos a fazer o bem aos outros. Põe a mão em banho, eu não quero trabalhar não, porque eu não gosto dele. Engraçado. E fala com tanto amor para o obsessor. Doutor, mas se eu não consigo amar ainda, ótimo, tem consciência disso? Vamos exercitar esse amor, para que o que eu faça tenha amor. Mas é porque eu não gosto do jeito do irmão Ivan. Certo? Vamos buscar ampliar a nossa possibilidade de amar, para amar inclusive aquele que eu não gosto, a princípio, do jeito de fazer alguma coisa. O antídoto do egoísmo é sair de si, é ampliar. Então, quando nós compreendemos essa fluidez, pronto. Vamos explicar aqui uma coisa. A princípio, o senhor esperava de que o médium primeiro falasse com o senhor, não? Também. Aqui hoje, geralmente, para começar. Quem coordena o trabalho normalmente é ele. Muito bem. Nós terminamos a reunião mediúnica e hoje eu disse alguma coisa no final e fiz a oração. E pensei, já está na hora, em cima da hora. Vamos diminuir o trabalho de desincorporar para incorporar de novo. Bora logo. Além de administrar uma questão mesmo do tempo e do fluxo das coisas, vamos começar logo. Quando o senhor viu, o senhor teve que reajustar. Opa! Sinceramente, isso, não é o médico, e já é aqui totalmente. E fiz a parte, é dessa espontaneidade que nós falamos. Agora, não só o senhor teve que ajustar, o médico também. Porque o médico pensou de chegar, de cumprimentar. Por vezes, quando termina a reunião, uma outra pessoa pode querer falar. Hoje, especialmente, teve um que disse que queria falar com ele ao final, porque ia entregar algo para ele. Na hora que o assunto mudou a configuração, a pessoa teve que se rearrumar, o médium se rearrumou, o senhor se rearrumou. E quando entendemos essa fluidez, isso não é problema. E se temos um pouco de estudo, de reflexão, podemos pensar inclusive mais. Olha, deve ter tido uma necessidade para que acontecesse dessa forma. Sim, já queríamos colocar o tom no trabalho, não era para ser, como está sendo, uma conversa, uma entrevista. Ora, se um dos objetivos desse é dizer, o contato com o mundo espiritual deve ser leve, tranquilo, então vamos começar. entendi. Olha como isto é. Então, agora, me permita acrescentar uma coisa que o senhor não perguntou, mas sei que o senhor sabe e eu sei que pode ser um problema em muitas instituições. Por que será que os mentores acabam predominando nas situações por determinado meio ou por determinados meios?
Será que o problema é do mentor ou do grupo? Mas eu ia perguntar o senhor isso, mas o senhor antecipou, provavelmente. Inclusive eu ia perguntar aqui, eu vou perguntar, né? Por que as casas espíritas estão tendo tanto problema e tanta certo? Pronto. Por interferência dos espíritos. Vamos lá. Nós acabamos, não desconsideramos, nem desconsidere nunca a questão de afinidade e sintonia. Nós, os desencarnados, também temos as nossas preferências, sabe? Nos comunicarmos com um que tem a maior maleabilidade, que nos ofereça mais recursos, ok? Por um que possa se esforçar mais, que tenha uma maior identificação psicológica conosco, tem uma série de fatores, sabe? Mas o mentor não é exclusivo, né? Não, não. Observe, estamos falando das características humanas do espírito. Aí observa, uma das questões, uma coisa é essa escolha ser do mentor para evitar problemas. Que problema? O mais comum, disputa de poder. Porque vamos ter os componentes subjetivos do processo, que aí inclui a questão anímica. Vamos ter as questões das vaidades do também comigo ou do outro lado, só comigo. Entende? Que aí já é o que o senhor está falando. Tem todas essas variáveis que acontecem nas relações humanas, nas atividades, inclusive e especialmente espirituais. Em uma empresa, vamos imaginar que o senhor é o chefe. Aí o senhor vai se ausentar, ou mesmo não se ausentando, diz assim: hoje vamos pedir aqui para Hans conduzir essa reunião. Aí eu encho o peito, o outro de lado. Por que ele não é? Deve ser porque é novo. Deve ser porque tem um olho azul. Deve ser, não, devia ser eu, que eu morri há mais tempo. No mundo espiritual, para os espíritos que ainda não superaram essas questões, vivem os mesmos dramas. Porque a diferença é de um corpo físico, ó, para quem está encarnado e quem está desencarnado, ó. A condição espiritual é a mesma. A desencarnação não muda o espírito. Exatamente, quem muda o espírito é ele mesmo, ó. Então, temos isso. Aí esses cuidados que os mentores precisam ter. Pode ser exacerbado pelas características do médium ou dos médios, e pode ser acentuado pelos demais participantes, quando não consideramos que vai haver diferença sim, através de um médium e do outro. Se observa as características, se observa o clima mediúnico, a energia, vai ter diferença, mas se percebe a presença do espírito, porque o grupo também, mesmo sendo autêntico o fenômeno, considerando essas variáveis que já falamos, o grupo pode ficar assim, não é. Aí, em sendo, não considerando que seja, fragilizou o grupo, e essa fragilização do grupo, ou mesmo que seja de uma pessoa, abre portas para a influenciação negativa, para os processos obsessivos. 3 níveis vamos colocar aqui.
as deficiências de cada um nível. A média das deficiências do grupo, segundo nível, certo? E os opositores do bem. A casa espírita, no trabalho social, vai ajudar a quem está passando lá por necessidades e que tenha um grupo que tomara que fique pior. Porque não só rico tem um obsessor, pobre também, não. Bom, se eles fazem o bem, melhora a situação, e eu vou para onde? Então, os inimigos do bem têm várias características que conduzem-no por oposição religiosa, por oposição ideológica, por oposição pessoal, por despeito das situações diversas, por se sentir injustiçado. Nossa, temos muitas categorias. Então, quando nós ficamos atentos a isso, estamos buscando fazer o nosso esforço, nós vamos nos protegendo mais. Isso reduz as disposições que fragilizam e abrem espaços para o obsessor. Coisas simples, oração de todos, estudo, ainda quanto mais eu estudo e eu conheço, mais eu entendo no processo, e você um contribuidor ativo. Amor, amar o próximo como a si mesmo, amarmos. Em vez de ficarmos focando nas diferenças, vamos focar nas semelhanças, vamos focar na vontade de servir. Infelizmente, na maioria das vezes, se foca nas diferenças, isso fragiliza o trabalho. Oração, estudo, amorosidade e espiritualidade. Desenvolva a sua espiritualidade. Doutor Ranis, tem mais um? Tem, que eu vou colocar por último, como resultado disto, e que vai ser base para tudo isso: disciplina. Sabe por que nosso irmão Emmanuel repetiu? Disciplina, 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 porque ela tem que estar presente em tudo. Disciplina na oração, disciplina no estudo, disciplina na amorosidade, disciplina na espiritualidade e disciplina nela mesma. Tem gente que diz assim: eu sou tão disciplinado que eu já relaxei. Claro que a disciplina antecede a espontaneidade. Quando se alcançamos a espontaneidade de fazer o bem, nós não abrimos mão da espontaneidade, da disciplina. É que ela já acontece sem pressão interna, já acontece de forma fluida. Eis a questão. A humanidade, liderada pelas religiões, porque investe pouco no aprendizado das vidas ainda. Este é um reflexo da nossa condição evolutiva. E lembre que as instituições existem em função das pessoas. Quanto mais eu invisto nisto, eu preciso renunciar às coisas que eu faço que se opõem à vivência das virtudes. Então, em uma tentativa de não ser hipócrita, eu falo, mas não busco fazer, se ameniza, adequando a própria condição. Então, assim,
como eu não tenho ainda a condição de fazer, nem me disponho a isto, vamos fazer o que dá, e aí se investe menos no mais que deveríamos conquistar. Assim entendo essa questão. Como a irmã nos disse que tem que ter disciplina, então tem disciplina no horário mesmo. Isso, aí o senhor é médico. Eu já ia dizer que no horário precisamos parar. Então, como última pergunta, o que é que falta a nós espíritas para sermos trabalhadores da última hora? Que pergunta boa. Eu posso usar vários caminhos para responder, mas eu vou fazer um trocadilho. O que nos falta para sermos os trabalhadores da última hora? Sermos os primeiros a nos apresentar agora para servir. Os últimos, os primeiros. E para sermos estes primeiros a nos apresentarmos para sermos os trabalhadores da última hora, só precisa fazer o que a gente já falou aqui. É conquista. Ame o que faz. Nosso irmão Nortel Buscaglia, ele registrou no livro de Amor e Vida algo que eu tinha lido em uma reunião. E aí eu vou dizer tudo. Há uma pergunta que a irmã Zeneide fez, sabe? Às vezes o médium fala, mantendo ela no anonimato, protegendo ela. Foi um dia difícil de trabalho, no quintal. As pessoas não estavam contribuindo, conversando, olhando o celular, fazendo barulho e várias vezes se teve que pedir para fazer o silêncio, para se concentrar para o trabalho espiritual, pelo passe, pelo atendimento fraterno, pelo trabalho do equipe espiritual. Então foi um dia de teste, a paciência e a compreensão. E quando terminamos esta parte, por isso demorou mais para realizarmos a parte ostensiva que entrava para as macas. Após a leitura e o comentário e abrir um espaço, percebendo a necessidade, irmã Zeneide faz a pergunta. Eu já falou na oração sobre o amor, amar a todas as pessoas, que eu já estava dando a resposta. Mas doutor Hans, com sinceridade, ela perguntou: sabemos que temos que amar a todos, mas como conseguirmos amar aqueles que ainda não amamos e que ainda faz coisas que nos desgastam? Aí eu disse para ele, enquanto, e é verdade que não amamos todos, ainda está fantasiando, disse para ele: olha só, ame o que você faz, porque amando o que você faz, quando você fizer, você já leva amor para quem você faz, porque tem amor no que você faz. E um dia você conseguirá não só amar o que você faz, mas você conseguirá amar também para quem você faz. E ao conseguirmos amar o que fazemos e amar para quem fazemos, já teremos conquistado amar o próximo. E iremos perceber que esse exercício nos fez amar mais a nós mesmos. Por isso que estamos conseguindo amar mais, como nos ensinou Jesus, o próximo e o que fazemos para o próximo. E este fazer para o próximo será naturalmente um fazer para nós mesmos. Aí estaremos amando tudo, tá? E Deus acima de todas as coisas, como nos ensinou Jesus.
Não? É isso. A entrevista foi muito boa. Nós todos agradecemos pela aula que o senhor deu a gente nessa tarde e noite. Então eu fiquei vendo que era melhor entrevistar o Dr. Rain do que o médico. Porque o Dr. Rain disse que ia me perguntar, o médico perguntava, mas o senhor desenvolveu o trabalho, né, em plenitude, o médico vai dizer. Mas finalizando, eu gostaria de homenagear aqui uma pessoa usando a frase que ele sempre usava aqui. Ele dizia assim: Jesus, na sua infinita misericórdia, abençoe o Senhor. Palavra de Ari Quadros Teixeira. Nosso amigo. Muito bem. Eu vou dizer para ele que o senhor fez essa homenagem. Muito bem, muito bem. Eu vou dizer para ele que a sua emoção foi autêntica. Ele vai gostar de saber disso. Muito bem, vamos então conduzir o atendimento e concluímos o nosso momento. Irmão, eu também quero agradecer o senhor ter aceito a proposta que lhe foi feita, que eu também tinha aceito, e que gerou esse momento que eu considero bem produtivo. Muito bem. O senhor pode ficar aí, não tem problema nenhum. Vamos respirar suave e profundamente. Vamos ouvir a música que nossa irmã Sol está tocando para nós. Vamos respirar, sentindo que nos abastecemos com esta energia superior que Jesus envia para todos nós, e que cada um absorve dentro daquilo que se permite, dentro da frequência que entra. Vamos respirando e sentindo a presença do equipe espiritual realizando os atendimentos, aplicando os passes, atendendo segundo as necessidades que temos. Respira cada vez mais profundamente, liberando as tensões, as pressões, sentindo a energia que ele envolve nesse momento, despertando em seu coração, esse acolhimento das energias superiores que nos são oferecidas neste momento. Isto. Sinta como vai se sentindo mais leve, mais suave. Sinta como seus centros de forças vão brilhando mais. Seu meridiano central, seus nares, todo o circuito energético do seu corpo e de todos os órgãos. Respira suave e calmamente. Respira suave. Observa a leveza, essa sensação
de flutuação que você sente, essa leveza, essa paz, esse amor, porque você é cuidado. Isso. Seu sistema imunológico potencializado. A sua mente alinhada com as questões superiores da vida. Isso. Ótimo. Respirando suave e calmamente. E tendo a certeza no amor de Jesus, a sua fé se amplia, a sua casa se ilumina, as defesas magnéticas de sua casa, mesmo dos que estão aqui presencialmente, são potencializadas. As águas foram fluidificadas, as necessidades desobsessivas atendidas. E agora, Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, nos fortalecendo cada vez mais, despertando em nossa consciência essa certeza, Senhor, que surge, que flui em nós, que nos leva a ir ao teu encontro. Que nos fortalece, Mestre, na experiência positiva de estarmos caminhando em tua direção. Graças te damos por tudo que soubemos aproveitar em 2022 e trazemos, Senhor, o coração cheio de esperança para o aproveitamento legítimo no ano que se inicia. Que 2023 seja um ano especial para o nosso crescimento espiritual. Que os nossos familiares recebam igualmente, Senhor, esse presente que recebemos, da luz que nos chega, das presenças maravilhosas que temos aqui hoje, de entes queridos que, aproveitando esse clímax espiritual, se aproximam, abraçam, beijam, lembram que o amor vence. E, Senhor, acompanhando a referência que nosso irmão Ivan fez, a quem envolvemos especialmente nosso carinho pelo trabalho desenvolvido e todos os outros que irão ser realizados. Nós também envolvemos nessa vibração o nosso irmão Marinho Quadros Teixeira e sua família e todos os trabalhadores do Casa de Guará, com o nosso carinho, com o nosso amor, para que a paz continue em todos os nossos corações. Saúde em plenitude para todos, é o que desejamos.
E assim seja. Tá? Lembramos que terça, 20 horas, temos o atendimento, o evangelho, o atendimento para os que passaram pelo atendimento fraterno. No quinta, 8 horas da manhã, evangelho, atendimento fraterno, orientação jurídica, passos de desobsessão sempre. No domingo às 18 horas, as doutrinárias, sabe? E o atendimento espiritual. Esperamos que vocês tenham gostado, porque se não gostaram, me perdoe por começar o ano mal, tá? É assim? Primeiro do ano. Primeiro do ano, ó. Começa, doutor, trabalhando. Primeiro do ano vai trabalhar o ano todo. Graças a Deus, sabe? Então, um abraço bem cheio de luz, sabe? E quero pedir, orem pelo Caravana do Esperança, o projeto do trabalho na Europa, que participamos e que será presencial esse ano. Orem também pela nossa John Lesp no primeiro final de semana de fevereiro. Então estamos contando com as ajudas de vocês. Muita paz, luz em nossas vidas e que Jesus continue sendo a nossa melhor escolha. Muita paz sempre. Irmã Sol, muito obrigado. Deus nos abençoe sempre.